E na entrevista de hoje nós recebemos Débora Martins. Ela que é especialista no gerenciamento das relações entre empresas e clientes. Seja muito bem-vinda aqui, Débora. Conta pra gente, antes da gente entrar aí na sua experiência aí de relação cliente com as empresas, conta um pouquinho do seu histórico, que é extenso, né? Coautora de livros, jornalista, psicanalista. Que história é essa? Eu sempre tive paixão por pessoas. Então eu comecei como professora na escolinha de educação infantil do bairro. Então, depois... Relacionamento. Exatamente. Então, gerenciando os pais, que é o mais difícil. E aí, me apaixonei por dar aula, né? Me apaixonei por educação. E aí, fui sempre trabalhando nessa área, sempre nessa área. Daí, de repente, eu conheci o jornalismo. Eu falei, não, quero escrever, quero ser colunista, quero ser repórter de rua, queria trabalhar como jornalista. E aí, logo que eu entrei para fazer em Morumbi, fui para a Gazeta Mercantil. Na Gazeta Mercantil conheci o Luiz Nassif, da agência Dinheiro Vivo. E aí, quando eu vi, não era nada disso que eu queria. Nossa, eu ia falar, belo professora, não era nada disso que eu queria. Bom, queria continuar trabalhando com pessoas dentro de sala de aula. Então, eu levei o meu conhecimento de jornalista, daquele de fazer perguntas para identificar necessidades. Então, tudo isso. E depois de um tempo, eu me identifiquei com a andragogia. Porque a pedagogia é muito simples, ensinar por cores, números, formas, estímulos, mas a andragogia, ela ensina o adulto, ela faz acordos com os adultos. Então, traduz essa palavra, andragogia. Andragogia. Do que a gente está falando? Educação de adultos. Educação de adultos. Isso. E isso existe? Existe. É um e educa? método, educa. Porque a gente levou anos para aprender errado. Exatamente. E aí, de repente, vem alguém e fala, não era assim, tem que fazer desse jeito. Isso. E aí? Só que nós não podemos dizer para a pessoa, não é você está assim, fazendo errado. tá errado. Eu tenho que fazer acordo. Eu tenho que usar o quê? Outra técnica de aprendizagem significativa. Eu tenho que dizer para o indivíduo que aquilo vai ser bom para ele, só que eu tenho que provar. Então, eu vou fazer acordo. Olha, você não precisa esquecer o RG para decorar o CPF. Então, vamos fazer dessa forma. Você não precisa deixar de gostar do azul para gostar do vermelho. Vamos fazer dessa forma. Então, quer dizer... Boa abordagem. Faz acordos. Então, a andragogia é isso. É um método de ensino, ensinar o adulto através de acordos. Então, onde você insere atividades, dinâmicas, brincadeiras, onde você insere até a arte como forma de poesia, pintura, tudo para que a educação desse adulto, ele reaprenda um novo trabalho, que é o principal objetivo, reaprenda um novo trabalho de uma maneira mais suave, mais leve, mais descontraída, e ele está aprendendo. Ele não está sendo obrigado, né? Não está sendo forçado a absorver um conteúdo, de repente. Não, numa brincadeira ele vai, olha, é verdade, isso funciona, isso... Olha, eu gostei disso, então faço acordos e ele assimila que aquilo é bom para ele e, voilà, aprendeu. Aprendi, entendi desse jeito, é assim que aprender, é assim que se ensina adulto. E qualquer adulto pode ser reensinado? Pode. Ou ensinado novamente? Qualquer adulto, pode ser do mais teimoso ou mais velho, tem idade para começar a fazer isso? Não tem idade. Por quê? Porque nós trabalhamos com técnica de aprendizagem significativa, que é a andragogia, e trabalhamos com reforço positivo. Então, eu sempre vou dizer para a pessoa, olha, vai lá, olha que coisa boa, olha que coisa legal. Errou, não tem problema. Todo mundo fica nervoso mesmo. Olha, tá até geladinho. Então, quando você toca na pessoa, quando você interage com a pessoa, você olha nos olhos. Estimula outros tudo isso outros estimula sentidos. Os sentidos que aproximam. Sempre positivamente. E trabalha o principal, que é a empatia. Olha, gente, eu apresentei aqui a Débora como jornalista, coautora de livros. Vou dar alguns nomes aqui de livros que ela tem a participação aí efetiva. A Arte de se tornar um profissional cobiçado em vendas. Olha só, para quem trabalha com esse nicho, para quem precisa atingir metas, você dá a dica? Sim. Pode dar uma só aqui pra gente? Não vou falar o livro inteiro, porque senão não gera o interesse de comprar o livro. Uma dica aí para se tornar um profissional expert em vendas. Entusiasta. Todo mundo pode vender? Todo mundo pode vender. Todo mundo, certeza. Mundo pode vender. Tem gente que vende muito ruim. Mas tem gente que é aquele jeitinho, quietinho, bonzinho, mas ele pode vender pelo exemplo. Ele pode vender criando uma necessidade de compra. Olha esse copo, mas esse copo é muito lindo, um copo desse lá em casa. Inclusive, minha mãe tem um desses, você já viu? Então, faz o quê?
entra na mente do outro indivíduo. Nossa, gente, não é só vender o copo, eu tenho um copo de vidro, custa R$20. Não é só fazer isso? Não é isso. É criar o desejo, a necessidade, trabalhar com outros fatores, né? Trabalhar com a vaidade, né? Olha, eu tenho um desse aqui. Esse copo, só quem tem são pessoas que vão no programa da Silvia, né? Então... Já cria uma... Já cria um status. Cria um status, cria um desejo, cria um... Que eu nem estava interessada nesse copo. Valor agregado. Valor agregado. Valor agregado. Essa é uma das dicas. Deixa eu ver aqui, tem mais outro livro aqui também, A Arte de se tornar um profissional cobiçado. Isso, esse é para todas as áreas. Para você pode se tornar ser médico, pode ser qualquer vendedor, pode ser jornalista. Exatamente. Dá uma dica então aí. Poder do entusiasmo. Poder de entusiasmo. Isso, a pessoa entusiasmada, que fala com a alma, que sorri com os olhos, que transmite. É isso, entusiasmo é isso, acender a chama interior do outro indivíduo, ele sentir aquela energia, e como é gostoso ficar perto dessa pessoa, falar com entusiasmo, falar com alegria, contar uma história de maneira relevante, que você se sinta dentro, como personagem da história, isso é entusiasmo. Isso passa para as pessoas, né? Isso passa para as pessoas, atinge as pessoas e tem um retorno. Tem um retorno. Um reconhecimento, no mínimo chamei a atenção. Chamou a atenção. Pro lado bom. Pro lado bom. Porque o entusiasmo, ele não tem nada a ver com aquele marketing pessoal, aquela coisa rasgada, de puxar o saco do outro, não. Ele vai contar algo para a pessoa, mas ele vai contar com muita energia. Com muita... Se ele vai falar de uma comida, um alimento, ele vai falar com gratidão. Olha essa água, mas... Que gelada, gostosa, nossa, delícia. Que sede. É saborizada? Não é uma água mais qualquer. Não é mais uma água qualquer num copo qualquer. Toma com gratidão. Resiliência. Toma com alegria, exatamente. Resiliência. Olha, daí eu vou só colocar aqui os outros livros que ela tem também. Os 30 mais em atendimento em vendas, os 30 mais em motivação no Brasil e 100 dicas de ouro para o sucesso pessoal e profissional. Mas aí ela deu o pulo do gato, né? Como assim dicas de ouro para sucesso pessoal, gente? Isso, é porque os meus alunos, eu dei aula há muitos anos no Senac de marketing e vendas, e os meus alunos sempre pediam uma dica. Professora, como é lidar com a inveja no ambiente de trabalho? Como é lidar com... Qual que é a diferença entre... Como que eu sei quem é meu amigo, quem que é meu colega? Então os alunos perguntavam esses tipos, eram essas perguntas o tempo todo, eu era bombardeada. Vinha em looping, né? Todo dia, sempre. E você tem essas respostas? Sim. Tinha essas respostas? Eu desenvolvi um método para respondê-los. Então eu fazia o quê? Eu pegava uma citação, então eu buscava uma citação, uma crônica, uma história minha, e aí eu formatava uma dica. Então, aquela coisa de ser imparcial do jornalista, então eu colocava assim, olha, sobre esse assunto, vamos ver o que um grande pensador disse isso. Vamos ver uma história que eu vivenciei. Ela foi parecida dessa forma. Então, podemos concluir que o caminho é esse. Experimenta aí, depois você me conta. Mais ou menos isso. Porque, sensacional. Silvia, dicas, o que são dicas? Dicas são conselhos despretensiosos. É aquela informação que chega e você tem que estar muito atenta para ouvir. O conselho não, ele tem juízo de valor. Sim. Então eu falo, Silvia, jogou na loteria... É um pouco mais pesado, né? Exato, um pouco mais pesado em vários sentidos. Isso, jogou na loteria, aqueles números lá que eu te falei, ganhou. Ah, tem que me dar uma caixinha, tem que dividir comigo. Não ganhou, tá vendo? Não jogou os números que eu te falei. O conselho é isso, ele tem esse pesar, ele tem esse juízo de valor, eu vou cobrar o outro. A dica não, a dica eu tô aqui, de repente eu ouvi uma coisa, olha... gostei daquilo, vou tentar, vou procurar mais, vou saber, acho que é por esse caminho, eu estava errando aqui. É uma coisa mais despretensiosa, mas que agrega valor também e incentiva, né? Exatamente. Ó, gente, a gente está conversando com a Débora Martins aqui, e você deve estar me perguntando, por que a Silvia está perguntando tudo isso? Por que eu estou fazendo toda essa volta ao mundo? Porque ela veio aqui para falar de gestão de relacionamento com clientes. O que tudo isso que a gente está conversando até agora aqui tem a ver com gestão de relacionamento de clientes? Traduz essa frase grande aí que eu disse. O que é isso, Débora? O que é gerenciar relacionamento? É difícil. É difícil. Dá trabalho, não dá? Então, não é igual, cada um é cada um. Ter uma amizade, por exemplo, né? É muito... poxa, você tem um amigo hoje em dia. Então você tem que ligar para o amigo, você tem que convidar o amigo, você tem que retribuir tem que ter um esforço agregado para você manter esse amigo, para você ter... Exatamente. O cliente é um amigo nosso, só que ele é um amigo pago. Como é que é? O cliente é um amigo... Olha a dica.
Olha a dica. Exatamente, o cliente ele é um amigo, só que ele é um amigo pago. Ele é seu amigo também, ele frequenta a sua empresa. Teve uma empatia, gostou do que você falou, Comprou essa ideia, te acreditou na sua ouviu, empresa. acreditou. Faz Ele é um sentido, amigo. faz todo sentido essa frase que você disse. Ele é um amigo, então você tem que gerenciar esse relacionamento. Então tudo aquilo que a gente aprendeu lá atrás, nas décadas de 1970, 1980, quando estava aquele boom de tapete vermelho para o cliente sempre tem razão, nada mudou. Nada mudou. Nada mudou. O cliente ele continua sendo o Principal voz do negócio. Exatamente. Ele é a que voz do paga negócio. o nosso salário. Então, o que nós temos que fazer? É gerenciar esse relacionamento. Existem empresas que investem muito dinheiro, contratando sistemas de CRM, né? Eu vou fazer um gerenciamento de relação com o meu cliente. Eu vou ter as datas de aniversário do meu cliente, do filho do meu cliente, né? Eu tenho uma série de coisas em banco de dados, mas é a qualidade humana para gerenciar isso. Então, eu preciso ter pessoas capazes de olhar nos olhos do cliente, pessoas capazes de pedir desculpa quando estão errados. Senhor, olha, eu peço desculpas, eu dei a informação errada, a informação correta é essa. E não ver com uma frase feita da empresa, falando, a empresa não tem como ajudá-lo neste momento. Nossa, de repente eu era a Silvia e a Maria. De repente agora virou a Silvia e uma instituição. E a instituição não está nem aí para mim. Exatamente. Então é olhar o cliente como amigo. E isso como amigo. E tratar e respeitá-lo ele como você faria com as suas amizades. Exatamente. Você não negligencia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Não para dizer como você se sente ou o que você faria, mas para compreender como o outro se sente. Então, assim, quando a gente fala em técnicas de atendimento, em gestão de relacionamento com o cliente, tudo vai, quando a gente percebe assim, tudo faz parte de algo holístico, né? Tudo interligado. Então, quando eu trabalho hoje dentro das empresas, atendimento sistêmico, nós fazemos parte de um todo. Então, do porteiro ao presidente, todos temos que atender bem o nosso cliente, todos temos que nos relacionar com esse cliente. Então, um cliente cansado, um cliente nervoso, um cliente desacreditado. Um cliente. Ah, por que eu vou acreditar na sua venda? Agora, se eu já passei por outras 3 do mesmo nicho, tarará, e não tive sucesso, não tive solução, não tive... Você acha que marketing de conteúdo ajuda nesse relacionamento aí com o cliente? Você fazer uma venda, assim, focar no conteúdo e não no produto? Olha, você acha que ajuda? Ajuda muito, muito. Todas essas coisas estão interligadas. Elas estão ali. Tudo interligado. Então, assim, você pode tirar esse nicho aqui da gaveta, hoje eu vou usar esse daqui, hoje aquele ali. Isso. E tem que... Como é que faz pra gente conhecer um cliente? Eu imagino você que, por experiência aí lidando com várias pessoas, com vários tipos de gênios, ou de querências, ou de gêneros, né? Se é homem, se é mulher, se é criança, se é adolescente, se é mais velho. Você deve ter a sua sabedoria aí de analisar o perfil. Mas e alguém aí que é novo? Começou agora, 20 anos, entrando aí no mercado, já tem que atingir metas. Como é que faz para enxergar esse cliente? Como é que fala? Já entendi, a Silvia gosta de amarelo, mas ela vai levar o azul. Como é que faz isso? Como é que dá esse pulo do gato? Tem alguma fórmula? É a interação. É perceber o outro, compreender o outro, além das palavras e atitudes. Então, e saber também que tem um momento do cliente. Então, há clientes que eu vou interagir com ele hoje e ele está de um jeito, e amanhã ele está... Então, eu não posso colocar lá no histórico do cliente, cliente grosso. Ele não é um cliente grosso, ele estava naquele dia. Foi uma situação, Exatamente. Ele não é. Exatamente, então eu não estava. posso rotular as pessoas. O ser e o estar e a diferença é bem grande aí. Exatamente, não vou rotular. Então eu não vou ligar para aquele cliente, não, esse cliente, seu João, ninguém fala com ele, todo mundo tem medo dele. Ué, mas por que todo mundo tem medo dele? Seu João, tudo bom com o senhor? Seu João, eu liguei para solucionar o seu problema. Você tirou da minha boca agora. Identificar problema e solucionar em tempo hábil. Isso agrega muito valor ali no relacionamento do produto ou da empresa com o cliente, né? Muito valor, muito valor. Porque a gente sai realmente satisfeito quando um problema nosso é resolvido e sem ônus. Exatamente. Porque a gente já teve um ônus ali atrás, provavelmente, com um problema, para estar recorrendo ali à empresa. E realmente, assim, identificar o problema e solucionar em tempo hábil, aproxima. Faz toda a diferença. Na verdade, não sei nem se aproxima, acho que você ganha o cliente, né? Ganha. Porque esse daqui não abandona mais. Olha só, Silvia, que interessante. Eu já ouvi um cliente dizer algo do tipo assim, eu prefiro perder dinheiro do que perder energia. E a gente gasta energia, hein? Tentando resolver. Realmente a gente gasta energia tentando resolver um problema. Então o cliente falou, olha, se você dissesse que seria R$200 para resolver o meu problema, eu não teria feito 5, 6 ligações, tudo bem.
tudo bem. Então o cliente, ele quer o que de você? Ele quer objetividade, ele quer clareza nas informações, ele realmente quer que você identifique o problema dele e ajude ele a solucionar o problema dele. Ele não quer só a solução. Se ele puder fazer parte dessa solução junto com você, Claro. mas deve haver diálogo. Não é só uma coisa passiva, né? Assim, faz aí que eu espero a resposta aqui. A gente quer se sentir no projeto, em tudo, né? Isso. Nós temos que ser capazes de convencer. O que é convencer? Convencer, etimologicamente falando, é vencer junto com, mas vencer. Vencer junto com o cliente, não contra o cliente. Então, convencer o cliente, convencê-lo de que aquele horário eu não posso atendê-lo, mas amanhã, no primeiro horário, eu posso atendê-lo. Eu posso dizer para ele... E já vem com uma solução, ou já vem com uma informação a mais. Não é só falar, hoje eu não te atendi, volta amanhã. Vamos começar tudo de novo. Desculpa, eu falo, já vem com um plus. Exatamente. Fala assim, olha, eu vi, eu analisei o seu problema, olha, nós temos aqui algumas soluções para apresentar. Você fala, ô, peraí, eu esperei 24 horas, eu esperei 12 horas, mas olha, ela já está vindo com a pessoa já... um mais. Gente, eu vou fazer... Você dá curso? Eu dou curso. Onde que a gente encontra isso? Conta para mim, onde é que a gente encontra isso? Tem site, tem telefone? Sim, eu estou em todas as redes sociais, como prof, de professora, prof. Débora Martins. Tá. E tem o meu site, deboramartins.com.br, e eu dou cursos. Agora, um dos temas muito solicitados é comunicação não violenta dentro das empresas. Silvia, você sabia que o que hoje dá mais justa causa é o uso indevido do WhatsApp? Então, é responder de maneira grosseira, é usar os emojis. Letras garrafais, aquelas letras todas em caps lock, que a gente fala em letra maiúscula, da impressão que a pessoa está gritando. Né? Quando você, às vezes a gente não enxerga, depois dos 40 a gente enxerga com uma forma mais dificultada, mas escrever com letras todas caps lock ali, às vezes dá a intenção de que você está gritando com as pessoas, né? Então, o WhatsApp é um problema. É um problema. Por quê? Porque toda maneira de se comunicar com o cliente, todo canal de comunicação que nós utilizamos exige uma abordagem diferente. Então, tete a tete, eu tenho um conjunto de informações, um olho no olho, as minhas expressões, tudo isso mostra como eu me comunico aqui. Você vê que eu estou trabalhando para você. Sim, a gente está tendo uma interação. Você está me olhando, eu não estou assim, né? Olhando lá para frente e você conversando com a minha lateral do rosto, né? Não, existe uma interação. Isso faz muita diferença. Agora, no telefone, por exemplo, a pessoa fica muda. Então, não tem o cuidado de voltar a linha, pedir para guardar mais um momento. Então, deixa lá, larga lá. Exatamente, existe um script, existe um preparo. Na comunicação escrita... Quantos jeitos de se perder um cliente você está falando, hein? Exatamente. E acho que no final acho que até o lado de cada empresa vai falar, mas a gente atendeu tão bem. Atendeu também, mas ficou em silêncio. Exatamente. Deixa a pessoa esperando lá 20 minutos do outro lado da linha. Tarará, A regra básica é o seguinte... Nós somos a imagem da empresa ao qual nós representamos. Eu falo isso para meus clientes, repita isso como um mantra. Nós somos a imagem da empresa ao qual nós representamos. Eu não sou apresentadora da chave do sucesso, eu sou a chave do sucesso. Você é a chave do sucesso. Eu sou a cara da chave do sucesso. Exatamente, você é a voz da chave do sucesso. Se eu te encontrar no metrô, você é a chave do sucesso. E eu vou pedir dicas para você daquele convidado que esteve lá. Vou falar, peraí, que a gente vai ver aqui no nosso site rapidamente. Vamos pegar aqui tudo. Pegar. São muitas dicas por cada programa, assim, uma melhor do que a outra. Exatamente. Uma melhor do que a outra. Você é a chave do sucesso. E outra coisa, nós, seres humanos, o cliente ele é implacável. Então, eu aceito... Por exemplo, oficina mecânica. Eu ligo para a oficina do Zé. Oficina do Zé! Eu aceito o atendimento do Zé porque eu perdoo ele por ser uma oficina mecânica. Mas se eu ligar para uma empresa, uma companhia aérea, e ela não atender com aquela voz de aeroporto, eu não perdoo. Então, não dá certo, né? Não dá certo. E às vezes você está gastando até mais na oficina mecânica, mas você permite menos ali numa passagem, que às vezes é por pontuação, tudo. Exatamente. Débora, super obrigada pela sua participação. Como eu sempre falo aqui para todos os nossos amigos que vêm aqui, que não são só entrevistados aqui, eu não estou no papel de entrevistador entrevistado. Seja sempre muito bem-vinda, volte sempre e espero que da próxima vez aí, talvez um novo livro. Olha, já joguei um desafio aqui para Débora. Débora, obrigada então mesmo. Eu que agradeço. Portas abertas da casa aqui para você. Muito obrigada a você também pela oportunidade. Muitíssimo obrigada. E, gente, até a próxima.